Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nona mesa de comunicações da 15ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Educação e pelo Paideuma, o Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação. Hoje nós teremos 3 trabalhos sendo apresentados. O trabalho da Vanessa Loyola da Silva, que é mestranda em Letras pela Universidade do Estado do Amazonas, com o trabalho As Categorias do Ser e as Partes do Discurso, Bases de Classes Gramaticais, uma pergunta. Teremos também a apresentação do trabalho da Carmen Olmos de Aguilera e do Juan Pablo Pietro, que, respectivamente, são da Université Jean Moulin Lyon 3, e da Université Bordeaux-Montaigne. O texto deles, o trabalho deles, é intitulado Piedras em Diálogo, uma releitura aristotélica de la agencia epigráfica en la Atenas de los siglos V e IV a.C. E o meu próprio trabalho, meu nome é Bruno Drummond Mel Silva, sou doutorando na FEUSP, orientando do professor Marcos Eusébio, e o meu trabalho está intitulado As Idades e os Saberes, o currículo formativo na República de Platão. Sem mais delongas, vou passar a palavra à Vanessa para que comece a sua apresentação. Então, Vanessa, fique à vontade, o tempo é todo seu a partir de agora. Ok, muito obrigada, Bruno, muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Vanessa Loyola da Silva, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas. E essa apresentação eu elaborei junto com o meu orientador, o professor Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus, e tem por título As Categorias do Ser e as Partes do Discurso, base das classes gramaticais. Então, eu começo dizendo que quando a gente trata dos estudos da linguagem, é quase impossível a gente não fazer uma referência aos estudos realizados pelos gregos e pelos latinos na antiguidade, né? Porque a civilização greco-romana ela foi muito importante e nos deixou uma grande herança, uma grande fortuna crítica, né? Que é muito notável e que está presente em muitas áreas. As áreas como a matemática, a medicina, a astronomia e muitas outras, elas têm muitas bases ainda totalmente ligadas aos estudos greco-romanos da antiguidade. Não sei o que está acontecendo, gente, meu slide não está passando. Poxa vida. De fato, a gente só está vendo o primeiro slide. Não sei o que está acontecendo, pessoal, me desculpem. Passou, né? Agora foi. Tá bom. Tá, então aí eu começo falando, né, dessa importância que essas civilizações tiveram, e cito aqui Robin dizendo que com essas culturas que contribuíram de uma forma ou de outra para o progresso das ciências, toda a humanidade está em dívida, né, porque deles a gente herdou muitas coisas realmente que são pertinentes e continuam, né, tem uma continuidade, uma relevância muito grande, mesmo nos tempos atuais. Então, o objetivo da nossa pesquisa, dada essa notável contribuição dos gregos e dos latinos, a gente escolheu fazer um recorte teórico voltado para o estudo da gramática, relacionado às partes da oração, às classes de palavras, e abordando essa questão com foco para um filósofo grego muito importante, que é Aristóteles, e também um dos gramáticos gregos mais importantes ali de seu tempo, que é Dionísio Trácio e a sua Técnica Grammaticae. Então, nosso objetivo é fazer uma comparação entre a classificação feita por Aristóteles acerca das categorias do ser e as partes do discurso presentes na gramática de Dionísio Trácio. A gente se apoia aqui na tradução do professor José Veríssimo Teixeira da Mata para o texto de Aristóteles, mas a gente também coteja com o original grego. A mesma coisa com o trabalho de mestrado da professora Gisele Chapanchi, que nos serve de base também, e outros autores aqui, como Clark, Santos, Oru,
Robbins, Neves. A professora Maria Helena de Moura Neves é uma das teóricas muito citadas quando se trata dos gregos, né, dos estudos da antiguidade. Então, para falar de Aristóteles, a gente começa falando um pouquinho das categorias do ser, porque embora os estudos gramaticais e a gramática, né, como disciplina, elas só tenham surgido e ganhado uma base teórica consolidada tempos mais tarde, já na época dos filósofos, né, Platão e Aristóteles, entre outros, a gente pode encontrar alguns questionamentos filosóficos sobre a linguagem. Então, nesse sentido, Aristóteles declarava que existia uma lógica e que essa lógica ela era capaz de determinar o que os objetos são, né, de dizer o que é a realidade. E isso por meio do entendimento humano acerca de determinada coisa. Então, ele propôs um entendimento da realidade através da lógica, uma vez que no discernimento de Aristóteles, nós somos seres capazes de argumentação e de entendimento a partir da nossa fala. Então, isso nos permite compreender as coisas do mundo. E para entender as coisas do mundo, Aristóteles dizia que era preciso a gente identificar as coisas. E quando a gente tentava identificar essas coisas, a gente poderia elencar alguns elementos que dariam uma melhor ideia do que era aquele objeto, do que era aquele ser. Então, ele elaborou aqui as categorias do ser. Para eu entender as categorias do ser, eu vou pensar em algumas coisas. E, por exemplo, quando eu penso no homem, para mim, a substância, ela é o homem. Para eu saber mais a respeito desse homem, eu tenho que saber a respeito de quantidade, de qualidade, da relação, onde, quando, posição, ter, fazer, ser afetado. Então, a substância ela é tomada enquanto algo que constitui os objetos do mundo, aquilo que dá suporte para a matéria, para a forma das coisas, aquilo que indica os objetos no mundo. E as categorias do ser de Aristóteles, elas estão, então, divididas nessas 10 categorias, ou seja, as substâncias e os seus acidentes. E os acidentes, eles podem se dar de diversas maneiras, como já falei para vocês, qualidade, quantidade, lugar e esses outros elementos. Porém, esses acidentes, eles não existem por si só, eles só são ditos da substância, né? Eles estão presentes em uma coisa ou em alguém. E, grosso modo, né, esses acidentes, eles poderiam ser chamados até de adjetivos da substância. E, então, essas 10 categorias seriam as categorias fundamentais para entender a estrutura da realidade. E a partir delas é que a gente poderia entender melhor um ser, saber mais sobre determinado ser. E quanto mais elementos fossem elencados em cada uma dessas categorias, mais inteligível, mais compreensível e eficaz seria a compreensão de determinado ser, da realidade do ser. Então, aqui, só a título de exemplo, eu coloquei para vocês uma frase que não segue ali a ordem que aparecem as categorias na obra de Aristóteles. Então, um cavalo branco de 2 metros de altura, maior que um cachorro, que estava sendo montado, e usava ferraduras, pastava em pé no campo ontem. Então, para cavalo, eu tenho a substância. Branco seria a qualidade deste cavalo. 2 metros de altura, a quantidade, ou seja, ele tem a ver com uma relação numérica, né, de quantidade, de número. Maior que um cachorro, seria a relação dessa substância com alguma outra coisa. O sofrer indica a ação que está sendo feita sobre essa substância. O ter é algo que ele tem no sentido de ter posse, de ser dono de alguma coisa, de algo que está com ele. O fazer indica a ação dessa substância, no caso aqui o cavalo, então, portanto, ele pastava. A posição diz respeito a como este cavalo, a como essa substância se encontra no mundo, então ali ele estava em pé. O onde diz respeito ao lugar e o ontem diz respeito ao quando, né? Poderia ser ontem, amanhã, hoje, no liceu, e em qualquer outro lugar. Então, essas 10 substâncias, elas já dão bastante informação para a gente, essas 10 categorias dão bastante informação para a gente acerca do cavalo. É claro que tem muitas outras coisas aqui que elas estão implícitas, né, gente? Mas a partir dessas 10 palavras, dessas 10 categorias colocadas aqui, a gente consegue formar uma imagem, consegue visualizar uma realidade.
Nesse sentido, as categorias de Aristóteles, elas se parecem muito com as classes gramaticais de palavras, né? Porque elas indicam para a gente, por exemplo, os advérbios de tempo, de lugar, os verbos, os adjetivos, os advérbios, o próprio substantivo em português, e assim a gente vai trabalhando com elas. Sobre Dionísio. Bom, Dionísio Trácio, ou Dionísio da Trácia, ele foi um gramático, um filólogo e um crítico grego conhecido como autor da Técnica Grammaticae. Vocês perdoem a pronúncia do meu grego. E essa gramática, essa obra, ela serviu de base para as gramáticas gregas, para as gramáticas latinas e para gramáticas em outras línguas, até mesmo a época do Renascimento, né? E pouco se sabe sobre a figura de Dionísio, mas o que se sabe sobre ele, o que se diz a respeito dele, geralmente concorda, né? De que ele foi um importante gramático, que nasceu em Alexandria, que foi discípulo de Aristarco de Samos, entre outras informações. E Dionísio ficou conhecido como autor da Técnica Grammaticae porque ele fez a compilação dos textos anteriores. Dionísio não foi o único a estudar e a fazer Tecnai. Então, havia muitas Tecnai nessa época, né, que eram pequenos manuais, por assim dizer, curtos, que davam uma explicação sobre alguma matéria, algum assunto ali. Por exemplo, era muito comum na medicina, né? Eram pequenos manuais que explicavam assuntos concernentes ao tema da medicina. Então, para muitos estudiosos, para muitos autores, Neves, inclusive, é uma dessas, diz que a obra de Dionísio ela é muito grande, muito extensa, muito bem colocada. Porém, só o que faltou nessa obra, o que foi omitido, foi a parte que diz respeito à sintaxe. E o sistema de classes de palavras de Dionísio, essa aqui, numerados aqui do 1 ao 20, são os capítulos, né, dessa técnica de Dionísio, onde ele trata de muitos pontos acerca da língua grega. Mas o mais importante dessa obra aqui para a nossa pesquisa é essa descrição ampla e sistemática que ele faz das 8 partes do discurso, do artigo, do pronome, do verbo, do particípio, da preposição, do advérbio, da conjunção. Tudo isso é muito importante. Então, Dionísio ele via na gramática o conhecimento prático do uso da língua pelos grandes escritores de prosa e de poesia, né? Ele se inspirava nos escritores clássicos. Então, no momento da publicação da obra de Dionísio, que é muito posterior à época de existência de Aristóteles, a gramática ela já era uma disciplina independente da lógica e da filosofia, e ela era estudada assim por muitos outros gramáticos, muitos outros teóricos. Então, nesse sentido, também o surgimento da gramática ele estava ligado à interpretação dos textos literários, né? Então, surgiu com uma finalidade prática de interpretação textual dos autores, dos prosadores, dos poetas, e também fazia-se, ao lado disso, a crítica literária. Então, daí também os estudos filológicos surgiram, né? E para alcançar os objetivos desses estudos, os estudiosos sistematizaram o estilo usado pelos grandes escritores para que isso virasse uma norma. E daí também vem esse nosso aspecto, essa característica da gramática normativa, que é muito atrelada à linguagem usada pelos grandes escritores, não só na época da antiguidade, mas como também recentemente. Era muito comum, acredito que ainda seja, usarem exemplos nas gramáticas, enquanto livro físico, das obras, por exemplo, de Machado de Assis, de Aloysio Azevedo, entre outros famosos escritores da literatura brasileira. Mas, no momento de criação da gramática naquela época, o intuito era buscar manter a pureza da língua grega, né, em decorrência da expansão do território grego. Houve contato com diversos povos, com diversas outras línguas. Então, ali eles tinham um intuito, de acordo com os estudos da Escola de Alexandria, de preservar essa língua grega, de relembrar como é que o grego ele era pronunciado, como ele era escrito na época dos grandes autores, né, para que isso não fosse perdido. Então, do nome, do verbo, do particípio, do artigo, do pronome, da preposição, do advérbio, da conjunção, eram as 8 partes do discurso da língua grega naquela época, colocadas na obra de Dionísio. Bom, aqui a gente fez umas análises comparando o conceito colocado por Aristóteles sobre o nome
Só para a gente ter uma ideia um pouquinho, esse trabalho ainda está em produção, né? A gente está trabalhando, fazendo novos estudos, novas análises, então eu trouxe só para exemplificar mesmo. E também colocamos aqui também a definição do dicionário Michaelis sobre o substantivo, né? Que é como a gente conhece o que era chamado de ônoma naquela época. Então, Aristóteles diz que o nome é um som articulado e significativo, conforme convenção e sem o tempo, do qual nenhuma parte separada é significativa. Na Tecne de Dioniso, temos que o nome é uma parte da frase sujeita à variação de caso, que designa um corpo ou uma coisa abstrata. Um corpo como em pedra, uma coisa abstrata como em educação, e que pode ter sentido geral ou específico. Geral como o homem, o cavalo, ou como em Sócrates, né? E no dicionário Michaelis a gente diz que substantivo, originalmente ônoma, né? Disse que palavra é exclusivamente sem auxílio de outra palavra, designa a substância dos seres, é aquilo que nomeia os seres, que designa os seres em geral, designações, estados e noções. Então, nessas três definições, a gente percebe que o nome, embora em Aristóteles e em Dionísio a gente use termos diferentes, e a época de Aristóteles não tivesse realmente uma nomenclatura específica para o que era, para definir o nome, a gente percebe que eles têm coisas em comum, né? São palavras, são elementos que nomeiam as coisas e que há também especificidades quanto a essas nomeações. Há nomes específicos e nomes em geral, que a gente poderia chamar, por exemplo, de substantivos próprios e substantivos comuns. Mas isso já é num estudo assim, posterior, quando a gente faz essa comparação com a língua portuguesa. E trazemos aqui também a respeito do verbo, que é aquilo que agrega a ele próprio, verbo é o que agrega aquilo que ele próprio significa o tempo, ou seja, perto de si o verbo ele tem ligação com o tempo, e cujas partes nada significam isoladamente. E ele é sempre sinal das coisas que são ditas de outra coisa. O verbo não diz nada a respeito de si mesmo. Na Tecne Grammaticae, o verbo é uma palavra não sujeita à variação de caso. Nesse sentido, a gente fala da flexão também, e das funções sintáticas que as palavras têm, que admite tempo, pessoa, número e exprimatividade ou passividade. Dionísio fala que há 8 acidentes do verbo. Quanto a isso, em Aristóteles, a gente não tem essas especificidades quanto ao que é chamado de acidentes do verbo, né? O modo, a diátese, a espécie, a forma, o número, a pessoa, o tempo e a conjugação. No dicionário Michaelis, disse que verbo é a palavra que exprime por flexões algumas categorias como o tempo, que indica a ação, o processo ou estado em relação ao momento em que é anunciado, a pessoa, o número, a voz. A gente tem muitas outras especificidades, até por conta da evolução dos estudos linguísticos, né? A gente foi agregando muitas coisas ao que já era sabido, que a gente já tinha conhecimento, e isso foi ficando cada vez mais concreto, dá para a gente categorizar melhor, classificar melhor o que são essas partes do discurso que vieram ali no nosso entendimento das categorias do ser, né? Tiveram novos termos, foram colocados em novas palavras, mas que, em essência, eles permaneceram mesmo. A gente já fez outras análises, mas eu trouxe aqui só para exemplificar um pouquinho para vocês. Então, para concluir, a gente diz que partindo dessas análises feitas e do referencial teórico que nos possibilitou essas análises, porque há muitos estudos acerca disso, é muito importante a gente conhecer. Eu digo isso enquanto falante da língua portuguesa, enquanto professora também. Eu acho muito importante a gente conhecer a origem da nossa língua, de saber de onde é que a gente herdou tudo isso que a gente tem agora e poder passar também a outras pessoas, né? Então, a gente percebeu que as definições encontradas na Tecne de Dionísio acerca das partes do discurso, elas são muito, muito parecidas, elas não diferem em essência da maioria das definições colocadas, das definições apontadas pelo filósofo Aristóteles. Ainda numa época em que não existia, como eu falei, a nomenclatura para isso, não sabia-se exatamente o que era o nome, o que era o verbo, a gente parte de noções que foram colocadas nos debates filosóficos, mas essas primeiras noções, essas primeiras formulações acerca dessas palavras, desses elementos, eles continuam até hoje, pelo menos nas gramáticas normativas, né? O nome, a noção de nome,
de verbo, de pronome, de advérbio, elas continuam em geral, embora a gente use modernamente outras palavras, né, que dão uma noção melhor, que são mais pontuais quando a gente quer exemplificar e a gente quer conceituar cada um desses termos. E, bom, aqui eu trago para vocês algumas das minhas referências, tem muito mais, é um trabalho muito extenso, como eu falei, ainda está em construção, mas eu acredito que a gente vai poder contribuir ao menos um pouquinho com os estudos da linguagem, com o entendimento da gramática. Muito obrigada. Esse é o momento das palmas virtuais, não é? Muito obrigado, Vanessa, pela sua apresentação. E sem mais, passo então agora a palavra a Carmen e ao Juan Pablo, que vão apresentar o trabalho Piedras en Diálogo, uma relectura aristotélica de la agencia epigráfica en la Atenas de los siglos V y IV antes de Cristo. Por favor, Carmen y Juan, o tempo é de vocês. Buenos días. Agradecemos a la organización de esta semana de estudios por el espacio proporcionado que nos han dado para compartir y discutir nuestra investigación que está en desarrollo. A lo largo de los últimos 10 años, la problemática sobre la agencia ha influenciado el estudio de la materialidad en la antigüedad y sus ramificaciones sociopolíticas en las disciplinas del arte, la arqueología, la antropología, la historia y la epigrafía. Sin embargo, gran parte del debate se ha distanciado de un análisis filosófico de la agencia en la antigüedad. Por lo tanto, a partir del contexto histórico específico de los siglos VI y IV en Atenas, proponemos un diálogo introductorio entre epigrafía y filosofía. En primer lugar, serán abordadas las principales definiciones de la agencia aplicadas al estudio de la epigrafía griega, así como también las principales categorías aristotélicas. En segundo lugar de nuestra ponencia, serán expuestas las principales consecuencias del apego de los historiadores a criterios estrictamente antropológicos al momento de comprender y analizar la agencia aplicada a objetos como estelas e inscripciones. En tercer y último lugar, en orden de juzgar la posibilidad de agencia en objetos materiales de acuerdo a estándares clásicos, es decir, aristotélicos, 3 ejemplos de inscripciones y sus soportes materiales serán expuestos, descritos y analizados de acuerdo a las nociones aristotélicas que habremos examinado anteriormente. A modo de introducción, en un sentido amplio, la agencia puede ser comprendida como un concepto en torno al cual la filosofía ha analizado las dinámicas de la acción humana, sus implicancias y derivados. El propósito de esta sección será introducir aquello que la filosofía aristotélica cuenta como agencia bajo 3 aspectos: la particular posición del agente más allá de la causa eficiente, el alcance de la acción del agente más allá de su cuerpo y la consideración de los objetos inanimados como elementos de agencia. Aristóteles construye una sólida teoría sobre la acción humana, en la cual podemos encontrar un lugar para la agencia. En términos generales, un agente, tokinum, topoiun, puede ser definido como un ente con capacidad de actuar, en que la agencia denota el ejercicio o manifestación de esta capacidad. Sin embargo, como plantea Sarah Waterloo, el agente y en consecuencia su relación con el paciente es un concepto complejo, dada la dificultad en determinar tanto su posición como su sentido filosófico. El problema yace en cuán ligados están los términos agente-paciente con la noción de cambio expuestas en el libro 3 de la física, partes 1 a 3. De hecho, como indica la cita, la conexión es tan estrecha que el análisis difícilmente puede escapar a la confusión. Es difícil resistirse a la impresión que ambas nociones son parte de lo mismo. En términos generales, el agente sería un tipo de causa eficiente, pues ser un agente es un tipo de fuente de cambio. Pero asumir tal afirmación podría ser simplista. De hecho, este enfoque reduccionista, para entender la agencia, justamente reduce el rol del agente en el ejercicio de la agencia a los roles causales involucrados en los eventos o estados que involucran agentes. Este reducido marco de acción
es el estándar de la teoría de acción en la filosofía moderna. Sin embargo, como sostiene Ursula Kupp, el agente es justamente aquello que actúa sobre algo para producir cambios, pero un cambio en que las particularidades del agente son centrales para ambos la comprensión y la concreción del cambio. Para Aristóteles, tan solo podemos comprender las dinámicas del cambio en el paciente, tomando en cuenta que el cambio es la actualización de un cierto potencial particular en el agente. El agente, desde esta perspectiva, tiene una clase especial de potencial, aquel que puede ser concluido en algo distinto del mismo. Esto puede ser complicado de comprender, por supuesto, pues es lógico que una cosa tenga el potencial de cambiar y ser otro de lo que es, así como el niño que se convierte en adulto o la semilla que crece a un árbol. Pero Kupp insiste en que la particularidad de la agencia es que un agente tiene el potencial de transformar a un algo que no es él mismo en otra cosa de la que es. La tesis de Kupp niega audazmente la común interpretación del acto del agente como la mera causa eficiente que inicia el cambio por vía de la acción, cuyo efecto subsecuente recae sobre el paciente. Es entonces necesario renunciar a esta imagen mecánica de la agencia y la causa eficiente. De esta manera se reemplaza esta visión comúnmente asumida con una de reciprocidad de potencias y actos que se actualizan el uno al otro y de manera simultánea. Aquí es donde yace la importancia de analizar el rol del agente dentro del fenómeno de la causación. El acto del agente es el movimiento inmediato que toma lugar cuando las potencias del agente y paciente se encuentran y actualizan. Esto sería consistente con las observaciones de Aristóteles, que indican cómo en el fenómeno del cambio la pareja agente-paciente es fundamental, pues ambos juegan distintos, necesarios y recíprocos roles en la instancia misma del cambio y la acción. En este marco, es también importante considerar un segundo aspecto de la agencia apuntado por Aristóteles y reforzado por Ursula Kupp, que la palabra agente en filosofía moderna de la acción es aquello que el agente es tal solo si es capaz de acción intencional. Los agentes, en el sentido en que Aristóteles los plantea, no tienen por qué ser necesariamente animados. Luego, en el libro 3 de la física, y reiterado por Kupp, el tratamiento de la agencia no es aquel de una acción necesariamente intencional, pues sus consideraciones de la acción agencial aplican también a la acción de los objetos inanimados. Asimismo, en motu animalium, se puede afirmar que para Aristóteles las acciones no tienen por qué estar necesariamente confinadas al cuerpo del agente. Y lo mismo lo corrobora luego David Charles, pues son tratadas como aquello que el agente hace con el fin de alcanzar su objetivo, como ocupar un miembro o un elemento separado de su cuerpo, es decir, algo bajo el control del agente. De este modo, para el caso en discusión, los agentes pueden actuar en lugares distintos a los que ocupan, dando así un espacio interpretativo a la idea central que estamos proponiendo en este estudio. De este modo, al evaluar la agencia en estos breves términos, podemos considerar la posibilidad de agencia en un artefacto material, por ejemplo, dado este caso, una estela erigida en un lugar público como la Ágora ateniense. Tomando en cuenta los tres elementos claves expuestos, podemos considerar la propuesta inicial y atribuir agencia a elementos como una estela, pues significan el lugar, el soporte material en el cual resuena un agente, en este caso la polis, como una extensión de su actuar. Como también mencionamos, para Aristóteles el agente no es necesariamente un ente, un objeto animado, pues aquello inanimado también puede ser un agente. Finalmente, dando especial atención a la posición del agente, podemos concordar con Ursula Kupp en que el agente va más allá de la mera categoría de causa eficiente, tomando un importante rol que da inicio a un complejo y recíproco intercambio de acciones entre las potencias de agente y paciente. Ahora bien, en términos generales, los enfoques epigráficos de la agencia han sido ampliamente dominados por teorías y conceptos más bien antropológicos. En específico, la propuesta agencial de Alfred Gell como una suerte de fenómeno intercambiable, relacional y dependiente de su contexto,
en la que ha sido increíblemente popular al momento de analizar los roles sociales de las inscripciones en contextos culturales de la antigüedad, además del arte, por así, sin mencionar. Sin embargo, es una teoría que abandona explícitamente el debate filosófico, pues, como plantea el mismo Alfred Gell, se trataría más bien de una disciplina que se enfoca predominantemente en taxonomías rigurosas y definiciones abstractas de la agencia humana. Esta visión, si bien libera al autor de discutir su enfoque de la agencia como un problema meramente cultural sujeto a definiciones históricas, parece a nuestro parecer paradójica y desfavorable a largo plazo. Al renunciar al cuestionamiento filosófico de los roles y sujetos de la agencia, la teorización de Gell relega tácitamente aspectos esenciales para cualquier estudio minucioso de la agencia y la epigrafía durante el periodo clásico, principalmente la reflexión filosófica de la acción, de la voluntad y la deliberación en la polis clásica. En consecuencia, la teoría de Gell ha llevado a la mayoría de los estudios epigráficos sobre la agencia a los ámbitos del antropomorfismo ritual, el presentismo material, la conmemoración histórico-visual o, francamente, la memoria colectiva. Enfocándose así en la presencia o la experiencia ritual de la teoría de la mente, el sistema intelectual religioso de la Grecia antigua habría tenido tendencias a atribuir características humanas a objetos como animales y fenómenos naturales, haciendo así a las inscripciones en estatuas, vasijas, estelas y templos una mera expresión o testimonio de agencia divina, la que habitaría y animaría lo sacral o sagrado. Este enfoque, si bien ayudaría a explicar diversas inscripciones religiosas y mágicas, junto con sus soportes materiales, sus estelas, sus piedras, falla en dar cuenta de la extensa documentación epigráfica presente en espacios, soportes y contenidos de una connotación más bien secular. Otra vía de comprensión es aquella de Hans Grunberg en Epiphany of Form. Su propuesta invita a comprender las inscripciones y sus soportes como productos de presencia intencionales, es decir, que en época clásica se decidió inscribir objetos en orden de manifestar físicamente lo inmaterial, libres de dualismos cartesianos o externalizaciones mentales, dando así un acceso autónomo, accesible, visible y más aún asociable a las experiencias político-religiosas. Sin embargo, una vez más, esta propuesta tropieza con objeciones históricas, particularmente con el hecho que para un griego la necesidad de afirmaciones materiales para sus creencias no eran necesarias. Finalmente, las inscripciones han sido ampliamente consideradas como objetos cuidadosamente concebidos como estrategias visuales y textuales por parte de la comunidad con el fin de conmemorar y perpetuar sus determinaciones y prescripciones. La polis, en la interpretación de John Maa, al crear hitos materiales y decisiones escritas, proyecta intencionalmente su agencia a través de generaciones en el tiempo, asegurando su validez por vía de la visibilidad, la memoria y la reproducción de honores. Esta teoría, sin embargo, carece de lo que las otras teorías antes expuestas tienen en demasía, al integrar exclusivamente la naturaleza y el formato de las estelas inscritas con propósitos cívicos y políticos, deja de lado las inscripciones mágico-religiosas. En última instancia, esta variedad de aproximaciones histórico-antropológicas fundadas sobre la propuesta supuestamente afilosófica de Gell sobre las conductas pseudoagenciales de los objetos, parece fallar en la tarea de entregar un entendimiento claro y generalizado de la compleja significación de las dinámicas agenciales que los objetos y espacios transicionales poseían para los antiguos. En este sentido, con la aspiración de complementar y enriquecer críticamente este debate, consideramos que la filosofía debiera reclamar su lugar dentro de este marco interpretativo, para lo cual proponemos a continuación, a modo de primera tentativa y experiencia, un breve análisis de 3 documentos epigráficos desde esta perspectiva filosófica. Localizadas en la región sur del Ágora ateniense por las excavaciones americanas, una serie de estelas de mármol de Paros contienen la frase simple y directa «Horos eimites agorás». Estas inscripciones fueron grabadas desde una sección superior y siguiendo el contorno de la fachada principal sin pulir, en estado bruto, rudo. A partir de evaluaciones paleográficas, por supuesto, como el uso de la sigma en 3 barras, el alfa inclinada,
sumir rectilínea, se ha podido dar esta descripción con seguridad hacia finales del siglo VI a.C. Ahora bien, más allá de la discusión filológica y válida sobre la agencia como un problema en estrictos términos gramaticales y verbales, el examen filosófico, en este caso, podría ofrecer una comprensión más profunda de un objeto inanimado como agente político. En el contexto de la Atenas del siglo VI a.C., a manera de preámbulo para el siglo V de nuestra reflexión de base, las reformas políticas aportadas por Solón implicaron a grandes rasgos la urgencia por leyes públicamente expuestas, ampliamente conocidas e imparcialmente aplicadas. En este sentido, los límites pétreos eran una medida comúnmente aplicada para definir y delimitar la propiedad de la tierra, evitando disputas eternizadas en los tribunales, la violencia extrajudicial, la venganza de sangre, y en definitiva la erosión del entramado político-institucional que para la época de Solón, sabemos bien, era muy sensible y delicado aún. Esta idea fue expuesta con claridad por Solón mismo, al afirmar en uno de sus fragmentos poéticos que, y lo traducimos, yo soy cual frontera pétrea dispuesta entre dos ejércitos. Al homologarse el propio legislador con una piedra parlante, Solón deja en evidencia, junto a la fragilidad del orden institucional frente a la violencia infra y supraestatales, la relevancia de estas piedras inscritas como agentes políticos, dentro de la cambiante dinámica de la nueva democracia ateniense del siglo VI. En este sentido, y siguiendo la reflexión aristotélica expuesta, la estela del ágora deviene una manifestación del potencial agencial, deliberativo y moral de la polis, al ser un ente mediador en el espacio, y que, si bien inanimado y no unido a un cuerpo, adquiere una voz autónoma y no sacral, testimoniando en su perpetuo actuar las preocupaciones de la Atenas de Solón por el consenso y la nueva política de la sociedad ateniense. Pasando ahora al siglo final del siglo V, ya al 411 a.C., durante las etapas finales de la guerra del Peloponeso entre Esparta, Atenas y sus respectivos aliados, aconteció un breve y violento régimen de los 400 llamado, que tomó el poder en la polis ateniense. Aun si la democracia fue prontamente restablecida, este episodio produjo un profundo trauma político-social, pues pareció como si el demos, el pueblo ateniense, se hubiese súbitamente votado o escrutado fuera de la existencia o del rol político cívico que encarnaba. Y así, este episodio creó una marca perdurable, una herida perdurable en cómo los atenienses entendían y, más aún, defendían su democracia. Como respuesta concreta, el demos, el pueblo, instaló un decreto excepcional en defensa de su sistema político, conocido hoy a grandes rasgos como el juramento de Demofantos. Si bien la estela y su inscripción lamentablemente no han sido encontradas aún por los arqueólogos modernos, poseemos referencias literarias precisas sobre su ubicación y contenido. En este decreto, si vamos a dar una breve reseña y análisis del mismo, la primera línea y su fórmula epigráfica hacen patente la agencia racional y deliberativa de la polis en su conjunto. Nomos sedoxe tebulé caito demo. Antes siquiera de mencionar, como es la costumbre epigráfica de la Atenas de los siglos V y IV a.C., a las instituciones y representantes específicos de cada una, como la tribu, el secretariado, el prítano, el arconte, es decir, las presidencias y las tribus a cargo de la promulgación del decreto en su momento específico, la estela pone en relieve un acto ejecutado por la polis en su conjunto, es decir, ley decidida por el consejo y el pueblo ateniense. A continuación, en el decreto, la moción formal del mismo declara una prescripción condicional. Si alguien suprimiese la democracia u ocupase un cargo oficial con posterioridad a la pérdida de la misma, esta persona será asesinada y su propiedad confiscada. Luego, el decreto adjunta la obligación para todo ciudadano de recitar el juramento que ésta incluye, comprometiéndose, a grandes rasgos, cada uno a actuar individualmente contra todo aquel que llegase a amenazar la democracia y, como dice la frase, a través de palabras o actos, esta amplitud del acto y la palabra. Finalmente, el decreto estipulaba la obligación de grabarlo e instalarlo sobre las murallas de la Cámara del Consejo en el Ágora, un acto no menor, de tal forma que sus prescripciones estuviesen diariamente presentes para los miembros de la Bulé, del Consejo, y anualmente, como señalamos, juramentadas por todos los nuevos ciudadanos atenienses. Este caso revela importantes diferencias con la estela del ágora que revisábamos anteriormente. En especial,
al abandonar la intervención individualizada tanto en su primera persona como en la analogía legislativa de Solón. Sin embargo, el juramento de Demofantos da cuenta de una mucho más compleja e interiorizada aplicación de la agencia política. La voz autónoma y desacralizada se hace presente, no solo como potencial testigo judicial, sino que emprende una acción perpetua en el tiempo, actualizándose en espacio y ritual ciudadano en defensa de la unidad moral de la polis agente. La piedra y su inscripción, entonces, no son aquí solo una potencia de la polis regente, sino que apelan también a la agencia que tienen sus partes, culminando los roles de los actores políticos en el fenómeno del cambio. Cabe señalar también que la inscripción refiere directamente a los famosos tiranicidas que acabaron con la tiranía ateniense Hermodio y Aristogitón, y cuya estatua se encontraba en el espacio del ágora misma, casi al frente del espacio de decisión del Consejo, y donde se hacía el juramento ciudadano. De modo que tenemos una espacialización del acto político y de la agencia política donde se visualizan esculturas y en inscripciones sin estelas y finalmente en la materialidad del espacio político. Ahora bien, como último ejemplo, ya tras el episodio del 411 que venimos de señalar, Atenas sufrió nuevamente una violenta y traumática disrupción de la democracia, la llamada de los 30 tiranos, cuyo control de la ciudad, al finalizar la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta en el 404, trajo consigo un año entero de exilios, ejecuciones y juicios por lo menos irregulares. Semejante experiencia consolidó las ideas prodemocráticas presentes ya 6 años atrás en el famoso que señalamos juramento de Demofantos. Y estas mismas preocupaciones resurgirán nuevamente, ya con agudeza en el siglo IV, con la victoria total de Filipo II y su hijo Alejandro sobre los atenienses y sus aliados en la batalla de Queronea en el 338 a.C. Derrotados decisivamente en combate, un temor e incertidumbre se expandió a través de las ciudades derrotadas, preparándose para lo que se pensaba sería una oleada de revueltas pro-oligárquicas y antidemocráticas, amparadas y patrocinadas en el poder macedonio. En este contexto específico, los atenienses promulgaron e instalaron el llamado Decreto con la Tiranía. Descubierto por las excavaciones nuevamente americanas en el Ágora en los años 50, esta estela de mármol ahora local se encuentra en excelentes condiciones. Con 1,45 m de alto, esta delgada estela imponente posee una inscripción tallada en un cuidado estilo estequedón, es decir, homogéneo y fácilmente legible, ocupando solo la mitad superior de la piedra y coronada por un relieve compuesto por un naiscos, es decir, una techumbre al estilo de un templo o un hogar, dentro del cual una escena en relieve relata o retrata a la personificación divinizada de la democracia erguida, coronando la personificación del demos o el pueblo ateniense entronizado. El texto del decreto comparte muchas de las cualidades ya que hemos expuesto en el juramento de Demofantos hace ya tanto tiempo, en defensa de la democracia, centrándose principalmente en autorizar a los ciudadanos al asesinato de cualquiera que intentase revertir el régimen democrático y por supuesto la expropiación de sus bienes. Un aspecto que destaca, digamos, en comparación con el juramento de Demofantos, es que el decreto del 338 ahora toma cuidado en instalar prioritariamente a las instituciones y sus representantes en el preámbulo, ya no simplemente el pueblo y el consejo, pudiéndose interpretar aquí como una suerte de pérdida del espíritu agencial de la polis tan presente en el 411. Aquí, sin embargo, ya de una lectura epigráfica, la explicación pasa por una lectura más precisa. Para el siglo IV a.C. en Atenas, la enumeración detallada de instituciones y representantes en el preámbulo de los decretos se encontraba en cada vez mayor desuso, aplicándose más bien un formulario introductorio abreviado para ir directo al contenido y a las normativas que se querían especificar. Así, en este caso concreto, la decisión de aplicar un formulario en desuso responde a otras motivaciones, particularmente el conocido hábito arcaico ya desde el siglo IV hasta el periodo helenístico del arcaísmo. Es decir, que en el afán por dar a la legislación una autoridad suplementada por el tiempo y la tradición, como era la legislación de Solón o de Dracón, la estela fue inscrita adoptando una estructura y términos más antiguos, en este caso, como hemos señalado anteriormente, evocativos de una primera y triunfal lucha ateniense contra las tiranías a finales del siglo V. Este caso, sin embargo, a diferencia del decreto del 411, se dirige a los miembros del areópago, es decir, la Corte Suprema ateniense, debido en este contexto específico a sus tendencias oligárquicas, promacedónicas y por ende eventuales planes golpistas dadas las circunstancias críticas del momento. A su vez, la inscripción extiende sus prescripciones de instalación, estableciendo que fuese copiada 2 copias, no solamente una, es decir, en 2 estelas,
una en la entrada del Areópago, como señalamos, y otra en la entrada de la iglesia, es decir, la principal asamblea ciudadana. Vemos cómo entonces el acto agencial político y deliberativo abandona el ágora y se ubica en otros dos centros neurálgicos del accionar político ateniense, haciéndose presente de manera pétrea. Por lo tanto, esta inscripción manifiesta, en primer lugar, la pervivencia de un testimonio agencial inscrito en un objeto inanimado, aún para fines del siglo IV a.C., y más aún, muestra la diversidad de espacios públicos donde estaban ubicadas y a través de los cuales el ciudadano se desplazaba diariamente, como es el ágora. Esto nos habla de una reincidencia comunicacional y aliteración material de símbolos que ponen en relación atemporal al ciudadano con su polis. Las piedras, visto así, serían cambio y acción aunados y perpetuados en el tiempo y el espacio político. Surge así a manera de conclusión una pregunta clave. ¿Podemos entonces atribuir agencia a las piedras? Como los tres ejemplos que hemos tratado de exponer rápidamente aquí muestran, o pretendemos que muestran, una estela es mucho más que una piedra. La complejidad de sus inscripciones, desde nuestra perspectiva, se demuestran como el soporte material para las acciones promovidas por sus agentes, entiéndase en este caso la polis misma, y más específico aún, denotan una extensión tangible de esta agencia. Las características únicas de las estelas nos permiten proponer nuestra sugerencia inicial, en la cual un objeto material e inanimado puede ser efectivamente identificado como un agente. Esta suposición es sostenida por los tres ejemplos presentados y que concuerdan críticamente con tres aspectos tomados de la filosofía de Aristóteles brevemente expuestos al comienzo. En primer lugar, que un agente puede ser inanimado. Las estelas presentadas son piedras grabadas de cargados mensajes políticos. Tal es el caso de la democracia coronando al demos en el decreto contra la tiranía, el llamado a matar a los tiranos en el juramento de Demofantos y la piedra limítrofe como un juez imparcial contra la estasis. Juntos sostienen el proceso de una acción que involucra los cambios promovidos por el agente. En segundo lugar, que la agencia no está constreñida al cuerpo del agente. Mediante las posiciones públicas, a menudo asignadas a las estelas inscritas, estas piedras habitan espacios cívicos de manera que logran integrar las dinámicas institucionales de la política, y tal es el caso del juramento de Demofantos y la ley contra la tiranía, que se mantienen vigilantes de la democracia por vía de su localización entre consejo, tribunales y espacios de encuentro en el ágora, y más allá. Más aún, a la sombra, como señalamos, de las estatuas de los tiranicidas. Así, la propiedad no es, la piedra no es un simple símbolo de decisión política en un espacio público, sino también y más aún un medio mediante el cual la agencia es ejercida. En tercer lugar, y finalmente, un agente es más que la simple causa eficiente que inicia una acción. Es un elemento activo que interactúa dinámica y simultáneamente con los potenciales del paciente en la instancia de cambio y acción. Por lo tanto, si pensamos que una estela puede ser un agente, se vuelve posible identificar los rasgos que denotan el potencial de poner la acción, el cambio, en movimiento sobre el paciente, en este caso los ciudadanos de la polis, pues el mensaje inscrito, ya sea un juramento, un límite o un decreto, conlleva una acción recíproca que pone polis y ciudadano en directa relación. Ahora, para Aristóteles, como revisamos en los trabajos de Ursula Kupp y David Charles, entre otros, las dinámicas de la acción y el movimiento mediadas por un agente se enmarcan en una relación de potencias entre agente y paciente, cuya comunicación acontece simultánea y recíprocamente mediante la actualización constante de sus estados. En este sentido, como señala Lambros Malafuris, en vistas de criticar las categorías agenciales de Yale, la agencia debiese ser pensada como un proceso en constante reevaluación y readecuación. En base a esto, Aristóteles ya había bosquejado las complejidades asociadas a estos fenómenos, si bien sin la estructura argumental de otros tópicos dentro de su corpus filosófico, la agencia sí poseía un lugar que la reflexión de Hegel y su legado intelectual parecen relegar sin ninguna explicación aparente.
claro está que la discusión de la agencia en Aristóteles es muchísimo mayor a la que acabamos de presentar, así como también los comentarios sobre el estudio de la democracia ateniense a través de sus inscripciones y su análisis epigráfico. Sin embargo, esperamos haber mostrado un espacio mediante el cual empezar a replantear cómo es que la filosofía puede siempre enriquecer nuestra comprensión del fenómeno epigráfico y mucho más su contexto histórico. En efecto, los historiadores y epigrafistas, entre los cuales me cuento, deben recordar siempre que los filósofos clásicos, y más aún sus audiencias, después de todo, habitaron y concurrieron a aquellos mismos espacios públicos y vieron e interactuaron con sus estelas. Creemos también que hay más aspectos, por supuesto, que investigar dentro del debate agencial, tales como la ontología de la acción, del cambio, del movimiento, la influencia del tiempo en la dinámica de la agencia y mucho más. Estos aspectos podrían también beneficiarse de un amplio rango de documentos epigráficos, información arqueológica y otros periodos de la historia política de Atenas, pudiéndose en definitiva nutrir a los problemas de memoria, conmemoración y honores cívicos en la civilización griega de un verdadero, genuino y profundo debate omnicomprensivo, transversal y por supuesto interdisciplinario. Le agradecemos mucho el tiempo y por supuesto al esfuerzo de esta organización en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias. Muito obrigado a Carmen e ao Juan pelo trabalho interessantíssimo apresentado aqui. Vou passar a minha própria apresentação agora. Devo dizer que tive um problema bem sério com os meus slides. O texto grego aqui foi desconfigurado. Então, eu vou ter que pedir um pouco de encrateia de vocês para suportar apenas o meu rosto e a minha voz. Meu tema meu trabalho é intitulado As Idades e os Saberes, o Currículo Formativo na República. Não é um trabalho que resulta da minha atual pesquisa. Eu pensei algumas coisas que fizeram parte da minha dissertação de mestrado. Atualmente, a minha pesquisa de doutorado lida com outro diálogo de Platão e com outras questões. Mas, uma vez que o nosso evento tem uma característica propedêutica, introdutória, a minha ideia aqui é apresentar um pouco como é que Platão vê a educação da Calípolis, da cidade bela, também traduzida como cidade ideal ou cidade perfeita, que é imaginada ali na República, a grande obra de maturidade de Platão e a obra que, de certo modo, é a obra de escolha quando se quer, de algum modo, apresentar um Platão mais ou menos coerente, mais ou menos bem definido, não é? Na República, então, o que nós vemos é o uso bastante consistente de um vocabulário mais ou menos bem definido para indicar as idades ou as fases da educação do indivíduo, da educação do cidadão. Não podemos afirmar que Platão faz um uso técnico da terminologia em relação às idades. Entretanto, como eu disse, há uma certa consistência. Platão divide, ou melhor, apresenta pelo menos 3 ou 4 momentos relativos à educação dos cidadãos. Um que é direcionado às crianças, ao neós e ao pais, são esses dois termos que Platão usa para se referir às crianças e à infância. Outro momento dedicado ao Neanias, ao jovem. Outro momento dedicado ao Andrasi, que é o homem adulto, o homem na idade viril, e há ainda o uso, muitas vezes, do termo reliquia para falar do velho. Os termos relativos à idade
são mais consistentes quando observamos no texto o que se refere às crianças e aos jovens. À medida que Platão expõe o que iria compor a educação dos homens adultos, dos velhos, ele chega mesmo, em alguns momentos, a oferecer um parâmetro de idades, dizendo, a partir dos 20 anos será assim, a partir dos 30 anos será assim, e, por último, a partir dos 50 anos. E é aqui o último momento em que, na República, Platão pontua uma educação, uma formação e uma atuação específica para o cidadão. Nos livros 2 e 3 da República, Platão está, sobretudo, preocupado com a educação das crianças. E ele aponta que ela deverá ser feita assim como se pratica em Atenas, com a música e com a ginástica. Musiké kai gymnastike. Por quê? Porque Platão estabelece essa educação que parece ser, eu não vou aqui ficar discutindo muitos comentadores, mas em relação a esse ponto, vou concordar com o Francis Cornford, que na edição, na sua tradução comentada da República, pontua que essa primeira educação, essa educação que acontece através da música e da ginástica, é uma educação voltada a todas as crianças da Calípolis. Pois bem, a música ela deverá ser composta, nós estamos aqui, como eu disse, falando no âmbito dos livros 2 e 3 da República, depois eu vou fazer algumas referências mais pontuais. É preciso que as crianças sejam educadas primeiro na música e depois na ginástica. Por que primeiro na música? Porque, segundo Platão, o neos, a criança, quase aqui o recém-nascido, ela, essa criança, aparece como uma espécie de matéria informe, sem forma alguma, sobre a qual, ou que grava muito profundamente tudo aquilo que lhe chega à alma. A ginástica, portanto, a música tem a finalidade de instruir, de transmitir, ou de, melhor dizendo, incutir na alma da criança as primeiras noções de uma cultura, de um ethos. E faz isso, como nós sabemos, pelo campo semântico da palavra musiké, derivada de musa, que está muito ligado também, esse momento da educação, à aquisição da linguagem, a capacidade de ler, de escrever e de falar corretamente. Depois disso, depois dessa educação pela música, por uma poesia que é para ele uma poesia reformada, nós temos dentro da República uma polêmica muito grande que Platão estabelece com Homero e com Hesíodo, mas nós não vamos entrar nisso aqui. Então, a música para que se cultive de fato a cultura, para que se adquira a linguagem e a primeira noção de um ethos, e a ginástica para que também o indivíduo se torne mais corajoso, ele vai dizer, mas, em primeiro lugar, para que não se torne malacós, para que não se torne preguiçoso, algo que o convívio único, exclusivo com a música poderia causar. Então é preciso, desde o início, uma educação voltada para a alma, que depois veremos é uma educação que resulta ou que desemboca, que chega na educação do intelecto, do nous, e, por outro lado, uma educação, uma formação relativa ao corpo. Uma vez terminado esse primeiro momento, e Platão não nos dá indicações muito claras de até quando esse momento vai, ele diz o seguinte, Sócrates, Platão através de Sócrates, aliás, isso eu acho importante notar,
Quando eu disser o nome Sócrates, tá, eu estarei me referindo à ação interna ao diálogo. Quando eu falar de Platão, eu estou falando do mestre do jogo, daquele que escreve, daquele que fala através de Sócrates e também dos interlocutores de Sócrates. Não é? Bom, dito isso, após um momento da primeira educação, né, através da música e da ginástica, Sócrates, portanto, personagem no interior do diálogo, afirma que, tendo em vista selecionar aqueles que poderão ser os melhores dentre os cidadãos para o governo da polis, para o governo da cidade, é preciso procurar entre esses indivíduos, entre essas crianças, esses jovens já educados pela música e pela ginástica, aqueles que combinaram da melhor maneira a educação que receberam. E ele diz o seguinte, eu estou aqui citando a tradução da professora, utilizando como base a tradução da professora Maria Helena da Rocha Pereira, e ela traduz o seguinte: é preciso procurar, então, aquele que se tornou o músico e harmonista mais completo. Teleos musikotaton kai euarmostotaton. Isso está na passagem 412a da República, no livro 3º. Então, veja bem, Sócrates, aqui, ou Platão, estabelece que esses indivíduos, para que se selecione quem é o músico, o harmonista mais completo, esses indivíduos deverão ser submetidos a testes. Testes cuja finalidade é aferir a adesão desses indivíduos à doutrina que lhes foi ensinada. O primeiro desses testes é um teste relativo à memória. E ele deve começar a ser aplicado ek paidon, desde a infância. Estou me referindo aqui à passagem 413c. De maneira, segue Sócrates, a poder escolher quem se lembra e quem é difícil de ser enganado, excluindo, portanto, aqueles que são facilmente enganados e mantendo-se ou encaminhando-se para uma educação posterior, aquele que é difícil de ludibriar, aquele que é difícil de ser enganado. Uma vez feita essa seleção, segue Platão, deverão se impor trabalhos, sofrimentos e lutas, estou aqui me referindo à passagem 413b, através dos quais devem ser observadas as mesmas reações. Ou seja, quem é que é mole, quem é que é preguiçoso, quem é que é esforçado, quem é que se lembra dos princípios que aprendeu e quem é que se esquece facilmente e por isso é facilmente enganado. Ou seja, há aqui não só uma avaliação quanto à disposição para o ponos, para o esforço, para melete, nesse sentido aqui eu quero traduzir melete por disciplina, e por último, também quanto a uma certa tenacidade moral. Com que finalidade? E agora eu cito a passagem 413e da República, para ver se revelam compostura em todas as circunstâncias, se são bons guardiões de si mesmos e também da música que aprenderam, ou seja, da educação que receberam, né? Em grego aqui, philax hautu o agathos kai musikes res emanthanen. Então, se são bons guardiões de si mesmos, da música, né, da educação que receberam, da educação que aprenderam, né, emanthanen. Evidenciando, assim em tudo, a boa qualidade do ritmo e da harmonia de sua alma. Tendo, então, um comportamento que será
o mais útil a eles mesmos e à cidade. Kai real tu, kai polei. Né? Então, apenas o indivíduo que tiver sido colocado à prova na infância, na juventude e na idade viril, a gente vai chegar na educação e nos testes dos jovens e dessa idade viril, né, na vida adulta do Andras, demonstrando assim a excelência do seu caráter, só esse poderá seguir no sentido de tornar-se o chefe e guardião da cidade. Archonta tes poleos kai phylaca. Essa é uma passagem 414a da República. É curioso notar aqui que para Platão o conjunto de expedientes que é necessário à constituição de um bom governo, do governo da Calípolis, ele aparece com bastante clareza. Né? Educar na musique para que os cidadãos adquiram uma referência moral, um ethos que seja adequado e útil. E também na gymnastique para que não sejam covardes e moles. E submetê-los a testes para ver se aprenderam de fato aquilo que lhes foi exigido. Não é? É muito interessante perceber que nesse primeiro momento a música ela tem um papel primordial e nós devemos notar que ao longo do diálogo, muitas vezes, mesmo falando do jovem, mesmo falando do adulto, Platão está muito preocupado que não tenhamos no comando da cidade aqueles que são amussos, aqueles que não convivem com a musa, e que muitas vezes é traduzido para o português como sem cultura. Se essa tradução é adequada ou não, não é o nosso objeto aqui, mas a ideia é que há uma persistência nessa terminologia e ela é relevante na medida em que nós aprofundamos aí, tentamos aprofundar a compreensão. Há um aspecto muito interessante que marca a educação da infância, a educação da criança. E aqui eu quero retomar uma passagem, que é a passagem 378D, 378D, em que Platão escreve o seguinte: quem é novo, neos, não é capaz de distinguir crinem, o que é alegórico, hiponoia, do que não é. Mas a doutrina, ou melhor dizendo, aqui eu vou fazer uma emenda à tradução da professora, mas a opinião que nele se instalou, labe entais doxais, né, a opinião que se instala nele em tal idade, na infância, costuma ser indelével e inalterável. Por causa disso é que devemos procurar, acima de tudo, diz Platão, que as primeiras histórias que eles ouvirem sejam compostas com a maior nobreza possível, orientadas no sentido da virtude, memitologemena pros areten. Essa passagem, que é a 378DE, finalzinho do D, comecinho do E, ela caracteriza como próprio da infância uma incapacidade. A incapacidade de discernir o que é ou o que não é alegórico, ou seja, algo que diz diferente. O termo que traduz aqui por alegórico é hiponoia. E se nós seguirmos aqui a interpretação já bastante antiga, em alguns pontos controversa, do Adam, que é do início do século XX, ele indica que hiponoia precisa ser compreendido como aquilo que tem uma razão, mensagem ou significado subjacente, oculto, não evidente. Então, hiponoia opera aqui muito próximo do termo ou do verbo crinem,
que desempenha um papel central na caracterização do que significa não só receber uma boa educação, mas ter se chegado a um patamar, a um estágio mais avançado da educação. Esse trecho ao qual eu estou me referindo é conhecido na República como o cão de Platão, né? Le chien platonicien. Sócrates aqui ele está delineando as qualidades que a educação deve incentivar nesse cidadão, nesse futuro cidadão atuante, no guardião da cidade, e afirma que, como um cachorro, o guardião ele não deve distinguir, ele não distinguirá, é o diacrinei aqui, uma visão amiga e inimiga, senão pela circunstância de a conhecer ou não. Portanto, identificar uma visão amiga ou inimiga, aquilo que é vantajoso e útil versus aquilo que é deletério, a capacidade de fazer essa distinção é algo que depende do conhecimento, do conhecer ou não. O termo aqui nessa passagem, que é a 376b, é o termo gnosis, para conhecimento. Então, não é um conhecimento aqui que assume os contornos, por falta de um termo melhor, científicos, que pretende, ou com que nós normalmente vemos o termo episteme. Né? Então, é um conhecimento de natureza, talvez, um pouco inferior ou diferente. Diferente talvez seja melhor. Então, há uma proximidade muito clara entre hiponoia, crinem e gnosis, e isso se acentua no decorrer do diálogo. Deixa eu passar aqui a um outro ponto. Há uma passagem um pouco mais adiante na República que também é muito interessante a esse respeito, que é a passagem 534D. Né? 534D todinha. Eu vou ler essa passagem. Ele diz assim, se um dia tiveres de fato de educar na prática, ergo trefois, aquelas crianças, paidás, que educas e instruis em palavras, não consentirás, segundo creio, que sejam como simples quantidades irracionais, álogos, ontas, rospergramas, se tem de governar a cidade e serem senhores de altas instâncias. Estabelecerás, então, para eles, a lei que devem, sobretudo, aplicar-se à educação pela qual se tornaram capazes, vejam bem, de interrogar e de responder da maneira mais sábia. Erotan tekai apokrines thai epistemones tata hoio tesontai. Então, perguntar e responder. Erotan tekai apokrines thai. Então, vejam bem, é muito curioso perceber que é a habilidade de perguntar e responder corretamente, da maneira mais sábia, que denota, que indica a qualidade da educação. O termo álogos, que traduz aqui quantidades irracionais, ele talvez não seja, essa tradução não seja muito adequada. Né? O Paul Shorey, o tradutor da República da Lib Classical, ele interpreta de uma outra forma e propõe que nós compreendamos esse tema, esse álogos, como se referindo às linhas irracionais, ou tão irracionais, né, a uma irracionalidade, ou uma dificuldade de compreensão, melhor dizendo, como se dá com as linhas na geometria. Essa
discrepância, essa diferença entre as traduções não é um problema. De certo modo, ela inclusive oferece um auxílio na compreensão do sentido de crimen, porque ao mesmo tempo em que há uma advertência de que os cidadãos educados não devem ser álogos, sem logos, né, o verbo indica ainda a habilidade ou capacidade de responder de maneira mais sábia. Perguntar e responder de modo rigoroso, podemos traduzir assim também, é então uma espécie de perífrase da própria dialética. Na medida em que constitui uma matéria a ser estudada pelos cidadãos que atingiram um estágio superior da sua formação. Então, é muito importante compreender que o perguntar e o responder de maneira rigorosa, como um modo de avaliar a educação das crianças, é algo que se manterá como um critério durante todo o caminho, durante todo o périplo educacional até a vida adulta. Responder, apocrinem, parece ser uma capacidade de qualquer indivíduo. Mas responder rigorosamente, e aí eu, por essa expressão, estou traduzindo apokrinestai, epistemonestata, de acordo com critérios racionais, portanto, é atributo somente daqueles que foram educados e instruídos, trefes, tecai, paiteois. E desse modo não se tornaram álogos. Pois bem, se responder rigorosamente é resultado de um logos educado, ou de um logos minimamente educado, aquela capacidade de fazer distinções que Platão nega ao neos, ao pais, à criança, ao jovem, ao recém-nascido, não pode ser a mesma capacidade de fazer distinções atribuída ao álogos. Por tratar-se de uma criança, o primeiro ainda tem uma capacidade racional a ser desenvolvida. Ao passo que o segundo, aquele que não foi educado, cresceu sem desenvolvê-la. Então, é possível compreender hiponoia não simplesmente como um termo que se refere mais a alegoria, ao dizer diferente, ao ter um significado oculto, mas também como um indicativo da ação e da influência da educação elementar sobre a alma do ouvinte. E então poderíamos ler a passagem da seguinte maneira: quem é novo, como afirma Sócrates, justamente por não dispor do elemento noético racional minimamente formado, não sendo, portanto, capaz de fazer distinções baseadas no logos, não é capaz de refletir sobre o conteúdo que recebe através da educação na sua infância. E por isso também esse cuidado importantíssimo que Platão dá à educação das crianças. O processo de formação, portanto, deve ser cuidadosamente estruturado, pois, vou repetir aqui uma citação, a opinião que se adquire, que se instala em tal idade, costuma ser indelével e inalterável. Pois bem, eu fecho aqui, de forma um tanto quanto abrupta, o cenário da educação das crianças. E eu vejo aqui, pelo tempo, que talvez tenha me estendido demais nesse ponto. Então, tentarei ser mais breve no que segue. Tá? Uma vez concluída essa educação das crianças, a educação dos jovens, o momento aqui é um pouco difícil de ser definido em termos da idade, diz Platão que os jovens deverão também participarem ou conhecerem o combate, aproximarem-se, ele diz lá, com segurança da guerra, supervisionados
pelos adultos. Eu estou tentando achar uma passagem aqui. Como eu disse, meu texto foi desconfigurado e eu estou com alguma dificuldade nele, em que Platão diz, inclusive, que os jovens deverão ser levados ao campo de batalha, deverão observar ao longe o que acontece e até mesmo deixar que, assim como os cachorros, eles provem do sangue derramado dos inimigos. Uma frase bastante forte, bastante impressionante para os nossos ouvidos e para a nossa moral ocidental do século XXI, é claro. Mas há que se ver o valor disso, a importância disso no horizonte da cidade antiga. Pois bem, depois desse momento, né, depois desse momento do convívio com o combate, com a guerra, que deve, segundo Platão, durar mais ou menos 2 ou 3 anos. Depois disso, nós temos na passagem 537 BC, que é justamente esse o ponto. Deixa eu ler para vocês, eu não quero cometer a indelicadeza. Sim, ele diz aqui, olha, vou ler 537A, um trechinho. Né? É preciso levar as crianças ao combate, para o observarem de cima dos cavalos. E que, se houver condições de segurança, devem se aproximar e provar o sangue, assim como os cães. Isso está em 537A. E após isso, após esse momento, né, que é talvez o momento, diz aqui Platão, em que se abandonam os exercícios de ginástica, portanto, em que se deixa de lado aquele conteúdo que compunha essa primeira educação. Talvez aqui a gente possa pensar que a juventude vai até os 20 anos, a educação pela música e pela ginástica e os testes se vão até os 20 anos, né? Porque ele diz o seguinte: entre os que completaram 20 anos, apresentar-se-lhes-ão, eu adoro essa construção do português de Portugal, né? Então serão apresentados em conjunto os estudos que eles fizeram na infância. E novamente deve-se verificar o parentesco, esse é o termo, dos estudos um com os outros e com a natureza do ser. Se esses indivíduos se mostrarem sólidos nas ciências, essa passagem é a passagem 537D, sólidos na guerra e nas restantes exigências da lei, a esses, logo que completem os 30 anos, depois de os selecionares, né, depois de terem sido selecionados, eles devem ser elevados a maiores honrarias. E devem, nessa condição, serem observados. E devem ser testados na sua capacidade dialética, para verificar quem é capaz de, prescindindo dos olhos e dos outros sentidos, é capaz de caminhar em direção ao próprio ser pela verdade. Ou seja, há aqui essa referência a não utilizar os olhos, não utilizar os sentidos, e ainda assim caminhar na direção certa, mostra com bastante clareza que se trata aqui de uma educação eminentemente intelectual. Deixa eu voltar aqui um trechinho. Né? É nesse momento que deve se dedicar, ou esses indivíduos devem ser devem ser instruídos, devem ser educados e testados. Vejam bem essa coisa do educar, formar em algo, transmitir ou expor a um conhecimento e testar é algo que está sempre constante, aparece aqui na República, é sempre um binômio que
tá sempre presente, não é? Tá consolidado ali. Então, deve-se colocar esses indivíduos, encaminhar esses indivíduos ao estudo da ciência do cálculo, da geometria e todos os estudos que preparam para o estudo da dialética. Fazendo nesse caminho, nesse périplo, com que aqueles que são educados sejam educados, isso é importante, não de maneira contrariada, ou seja, não através da violência. Essa passagem, a passagem 535D, ela é muito interessante, porque Platão vai dizer: o corpo é capaz de suportar a violência, mas a alma não suporta a violência, e nada que chega dessa forma a ela se instala de forma permanente. Por isso, um pouco mais adiante, em 537A, ele vai dizer que não se deve educar nem as crianças, nem os jovens, no estudo do que quer que seja, pela violência, mas a brincar, né, com paidear, brincadeiras de criança, a fim de, nesse processo, garantir que elas, de algum modo, tenham a oportunidade de aprender, de estudar, sem que haja essa contrariedade, sem violência, e dessa forma, diz Platão, ainda na mesma passagem, é mais fácil descobrir as tendências naturais de cada um. Nessa passagem, né, por volta aí dos 537, 539, fica um pouco confuso em que medida Platão está falando de algo que é exclusivo dos adultos, ou de algo que já começa na infância e que vai se especializando. A terminologia nessas passagens não é muito precisa. Então, há que se fazer uma força, um esforço interpretativo aqui. Então, pensando que é a partir dos 30 anos que o estudo aprofundado da geometria, das matemáticas, da harmonia, de todas aquelas ciências, a ciência do cálculo que antecipa a dialética, nesse momento, a gente tem a educação do adulto. E a avaliação desse adulto é uma avaliação que busca identificar as pessoas que são, aqueles que são, como ele diz em 539D, moderados e firmes por natureza. Dentre aqueles que forem moderados e firmes por natureza, eles deverão ser educados na dialética. Só pegar uma passagem aqui. Um minutinho. E ele diz, passagem 539E, deve mandá-los descer. Vejam bem, a dialética aqui já é vista como a ciência suprema. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma outra passagem. Sim. Ele diz aqui em 534E, né? Para eles, a lei que devem, sobretudo, aplicar-se à educação, pela qual se tornarão capazes de interrogar e de responder da maneira mais sábia. Pois a dialética, 534E, 535A, se situa para nós lá no alto, como se fosse a cúpula das ciências. E que estará certo que não se coloque nenhuma outra forma de saber acima dela, mas que representa o fastígio do saber. Ou seja, a plenitude do saber, aquilo que é possível saber. Não quero aqui fazer do Platão o Platão dos manuais, que contempla a ideia quase como uma conversão religiosa. Estou tentando pensar mais no processo mesmo. Tá? E o que é essa instrução na dialética? A instrução na dialética é a capacidade de aplicar-se à própria educação,
Há, portanto, um sentido de autodidatismo aqui, e que se expressa, que aparece na capacidade de interrogar e de responder da maneira mais sábia, exatamente a mesma expressão que Platão usou anteriormente para falar das crianças. Não é? Dito isso, então, é que Platão vai fazer uma distinção das pessoas a quem esses estudos superiores deverão ser destinados. Né? O indivíduo, diz ele, precisa ter agudeza de espírito para o estudo e não ter dificuldade de aprender. Precisa ter memória, força e gosto pelo trabalho em todas as suas formas. Essas passagens estão em 535. Né? No início de 535. Eu vou e volto um pouco no texto para tentar dar uma linearidade, uma unidade para a exposição. Tá? Aqueles que se mostrarem, então, sólidos na ciência, na guerra, e que forem moderados e firmes por natureza, diz lá Sócrates, deverão estudar a dialética por 5 anos. Muito interessante que Sócrates parece aqui, ele se expressa com um vocativo, e parece um pouco impaciente, porque ele diz assim, bota lá 5 anos, Glaucon, com quem ele está dialogando naquele momento. Né? E aí ele segue dizendo, depois disso, deve mandá-los descer novamente a tal caverna. Aqui nós estamos na circunstância do diálogo após a alegoria da caverna. E forçá-los a exercer os comandos militares e quantos pertencem aos jovens, a fim de que não fiquem atrás dos outros, nem mesmo em experiência. Ficarão lá na caverna, diz Sócrates agora em 540a, quando tiverem 50 anos. Ele diz, olha lá, quando tiverem 50 anos, os que sobreviverem, eu sempre tenho vontade de rir quando leio isso, e se tiverem evidenciado em tudo e de toda a maneira, no trabalho e na ciência, deverão ser levados até o limite e forçados a inclinar a luz radiosa da alma para a contemplação do ser que dá luz a todas as coisas. Bicho. Né? Por quê? Para ordenar a si mesmo e a cidade, tal como ele usou o mesmo critério lá para falar das crianças, se são bons guardiões de si, da música que receberam. Aquele que chega à dialética, tendo passado por todas as matemáticas e tendo sido colocado à prova, e tendo sobrevivido até os 50 anos. Né? Aí sim, o indivíduo estaria habilitado a ordenar a si mesmo e a cidade. Por isso, segue ele em 540b. Quando chegar a vez desses indivíduos que estão lá contemplando as coisas, né, filosofando, a vida contemplativa, a gente pode usar essa expressão aristotélica, quando chega a vez deles, devem aguentar os endígenas e assumirão cada um deles a chefia do governo por amor à cidade, fazendo assim não porque é bonito, mas porque é necessário. Vejamos aqui que, embora a República seja sistematicamente definida como um diálogo sobre a justiça, na verdade, ele é um diálogo sobre a justiça na medida em que a justiça é a condição necessária para a felicidade. E não uma felicidade que se expressa na felicidade individual, mas na felicidade do conjunto, na felicidade da cidade. Né? E a condição para isso é a formação não só da criança, através de dispositivos, de mecanismos que são capazes de introduzir noções, valores e comportamentos
num momento ainda em que o elemento racional não está presente, mas sobretudo, na formação do logos, na formação do nous e da inteligência. E para encerrar aqui, eu gostaria de ler um parágrafo de um texto não relacionado ao platonismo, nem à Grécia, de um romance de origem árabe, na verdade, do Ibn al-Muqaffa, chamado Kalila e Dimna. Talvez alguns aqui conheçam, em que há um elogio muito bonito à inteligência, e eu gostaria de compartilhar com vocês. A história, basicamente, conta um rei que manda um dos seus médicos, um dos homens mais importantes da sua corte, numa viagem secreta, e portanto muito perigosa, é claro, à Índia, para que ele consiga lá em uma biblioteca recuperar um livro. Um livro cuja sabedoria que ele contém é tão importante que aquele rei acredita que, de posse daquele livro, resolverá todos os problemas do seu reino. Então, eu vou ler e encerrar, né? O bem supremo com que a divindade proveu os homens e lhes concedeu a graça foi a inteligência, que é força para todas as circunstâncias. Nenhuma das criaturas pode melhorar sua subsistência, nem atrair benefícios, nem afastar prejuízos sem a inteligência. E também é assim para quem procura outra vida e se esforça para salvar a alma do aniquilamento. A inteligência é a base de todo bem e se adquire por meio de experiências e da ação correta. É um instinto oculto no homem, latente como o fogo na pedra e na madeira, o qual não se vê até ser aceso por alguém com outro fogo, a imagem do educador aqui, né? E então aparecem sua luz e a sua labareda. Também a inteligência no homem só se manifesta quando a ação correta a faz manifestar-se e a fortalecem as experiências. Quando estiver consolidada, a inteligência irá administrar as experiências. Ou seja, a inteligência comanda a experiência. Ela irá fortalecer todo o decoro e distinguir todas as coisas, rechaçando tudo aquilo que for danoso. Nada é superior à inteligência e à ação correta. Assim, aquele cujo Criador o tiver agraciado com a inteligência, e caso ele próprio se ajude, com perseverança e cuidado, será bem-aventurado e alcançará suas esperanças neste mundo e na outra vida. E agradeço a paciência de vocês, a tenacidade de me acompanharem sem recursos visuais, a não ser o meu rosto não tão agradável, e é isso. Concluo dessa forma.